relaciona com a saúde. Então, quero trazer alguns avanços que nós tivemos durante esses últimos anos, tá? Para que a gente possa entender, né, o que tem sido realizado, o que né, a gente tem aí de sucesso para a utilização de acelerômetros na nossa área. Então, nós já tivemos o estabelecimento de melhores práticas, temos aí uma noção de como que, né, a seleção de acelerômetro deve ocorrer, nós temos conhecimentos, né, sobre o posicionamento dos acelerômetros e como que eles influenciam a medida da atividade física e também a questão de aderência aos protocolos de medida. Temos, né, noções sobre procedimentos de distribuição e coleta do acelerômetro. Os parâmetros de conformidade foram estabelecidos durante esses últimos 10 anos. Nós temos aí o tempo mínimo de uso diário, que nós, né, utilizamos 10 horas por dia para considerar um dia válido em geral, né? Existem algumas exceções, alguns estudos preferem adotar um tempo maior ou menor, mas nós temos isso, né, estabelecido na literatura. O mínimo de dias válidos, nós temos o conhecimento que nós precisamos ali de 3 a 4 dias, sendo 2 a 3 dias de semana e 1 a 2 dias de final de semana, né? E nós temos vários métodos para interpretação desses dados de acelerometria que estão disponíveis na literatura. Tivemos uma evolução tecnológica fantástica dos acelerômetros, e isso se deu principalmente em 4 frentes, né, que estão descritas aí abaixo. Então, o tamanho dos acelerômetros, a gente teve uma redução significativa, né? Aqui na foto, às vezes, a gente não consegue ver muito bem, mas se, né, tivéssemos a condição aí de pegar na mão cada um desses acelerômetros, nós teríamos condições aí de ver a redução significativa que tivemos nas dimensões físicas desses aparelhos. Tecnologia dos sensores, então os sensores de hoje são muito mais sensíveis do que os sensores de antigamente, né, de 10, 15 anos atrás. A bateria e a memória sofreram um aprimoramento fantástico. Então, nós temos hoje aí aparelhos que conseguem coletar mais de 20 dias de dados a uma frequência de coleta de 100 Hz. Então, seja 100 pontos de dados por segundo. O acelerômetro consegue coletar isso por 22 dias. Só não consegue coletar mais por questão de bateria, né? Então, a bateria hoje é que limita se coletar por mais tempo, né? Mas a coleta por 22 dias já é, né, um tempo muito bom quando comparado ao que a gente tinha, né, com modelos mais antigos, onde às vezes a gente tinha bateria, mas a memória não conseguia, né, suprir a demanda ali de coletar dados por vários dias. Então, hoje nós temos um casamento bem interessante de bateria e memória. E capacidade de detecção e amostragem, que foi isso que eu falei. Então, a sensibilidade dos acelerômetros é maior do que antigamente, e a amostragem, hoje a gente consegue coletar dados aí até 100 Hz, sendo que no passado alguns acelerômetros coletavam a taxas, né, de amostragem de 10 Hz. Então, tivemos um acréscimo muito substancial nessa frente também. Integração de sinais, nós temos vários aparelhos que coletam não só dados de acelerometria, mas também, né, outros tipos de dados, como, né, a questão da temperatura corporal, frequência cardíaca, né, alguns dados ambientais, inclusive, né, como dados barométricos. Enfim, né, nós temos acelerômetros que são multissensores, ou seja, coletam diferentes sinais. E a gente tem essa possibilidade de integrar esses sinais para predizer a atividade física, para predizer o gasto energético e também, né, posturas. A obtenção de dados brutos, a gente pode dizer que foi um dos ganhos muito importantes aí que tivemos nos últimos tempos, onde os pesquisadores, especialistas da área, fizeram, né, esse pedido aos fabricantes através aí de, né, publicações em periódicos importantes, dizendo sobre,
né, essa questão fundamental que era se obter os dados brutos, né, sem antes passar pela filtragem, para que houvesse, então, possibilidade maior de comparabilidade entre diferentes acelerômetros, mas também para que pudesse se utilizar os dados, né, de alta resolução para análises mais sofisticadas. Então, esse tipo de obtenção de dados tem possibilitado aí a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, né, principalmente no intuito de classificar o tipo de atividade física. Por quê? Porque nós conseguimos, né, a partir de dados com alta resolução, estabelecer padrões de reconhecimento de atividade física, utilizando aí de métodos avançados de estatística conhecidos, né, como inteligência artificial ou, né, aprendizado de máquina. E, né, por fim, em termos de avanços, nós temos hoje uma popularização do que são chamados de fitness trackers, que utilizam de tecnologia similar ao que a gente vê nos acelerômetros para pesquisadores. Então, a gente tem esses fitness trackers, que são, né, justamente acelerômetros ou multissensores, e que a única diferença é que aplicam modelos de predição que são modelos de predição proprietários, ou seja, cada fabricante tem o seu modelo preditivo e, né, não revelam aos consumidores nem aos pesquisadores. Então, acaba sendo, né, o que a gente chama de uma black box, uma caixa preta. A gente sabe a tecnologia utilizada, a gente não sabe, né, quais são as equações de predição, os modelos preditivos aplicados por esses aparelhos. No entanto, essa popularização, essa explosão de disponibilidade de aparelhos no mercado tem sido muito importante, né, para possibilitar ao consumidor comum, à população em geral, o monitoramento dos seus níveis de atividade física e, né, o estabelecimento de metas e a mudança de comportamento. Tá? Bom, então a gente viu esses diversos avanços aí durante, né, os últimos 10, 20 anos. No entanto, nós temos algumas carências aí, a gente tem algumas dificuldades que precisamos tratar, né, nos próximos anos aí para poder fazer com que esse campo avance mais ainda. Então, quais